Cumprimento ainda os que estão de casa assistindo pelo YouTube, pela Rádio Melodia. Amém, irmãos? E o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus vai dizer assim, a partir do 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos inclinar nossas cabeças e orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, este culto, Pai, é para o Senhor, Deus, e não é mais um culto, não é mais um ponte, Pai, é o dia que nós escolhemos, meu Deus, para te adorar, meu Pai, para te glorificar, para reverenciar, meu Deus, para reconhecer, meu Pai, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, meu Pai, para reconhecer, meu Deus, que somos teus filhos, mas que também somos os teus servos, meu Pai, instrumentos do Senhor. Neste momento, meu Deus, abre os nossos corações para a tua palavra, Senhor. Neste momento, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sentir a tua presença, Deus, pois o Senhor é o principal convidado aqui hoje, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, me usar, meu Pai. Em nome de Jesus, me usa como instrumento, meu Deus. Que não saia nada do meu coração, mas tudo do Senhor, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Em nome de Jesus, que ninguém, absolutamente ninguém, saia daqui da mesma forma que entrou. Que o Senhor transforme, meu Pai. Que o Senhor liberte, Pai. Que o Senhor cure, Deus. E em nome de Jesus, que hoje nós venhamos viver ainda mais, meu Deus, os teus milagres, pois a tua presença é real neste lugar, meu Pai. Nós te glorificamos, meu Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós reverenciamos a tua presença, no nome santo do Senhor Jesus. E a igreja que crê diz: amém, irmãos. Podem todos se assentar. Nessa passagem, é um momento marcante na vida dos discípulos, porque Jesus ali, ele está dando uma instrução, não só apenas para os discípulos, mas também para nós, servos do Senhor. Tem algum servo de Deus aí? Algum seguidor de Cristo? Amém. Então eu creio que não estou sozinho, e esse aqui é um mandamento que todos nós estamos ali dispostos, temos que estar dispostos a seguir. Então nós temos que, esse versículo, ele é conhecido, até aqui mesmo na minha Bíblia está como a grande comitiva, porque é uma ordenança do Senhor aos seus discípulos, é uma ordenança do Senhor a nós, os seus servos, e ela é intitulada como a grande comitiva, e eu fiquei me questionando se tem a grande, é porque talvez tenha a pequena, e eu vi que na teologia, muitos teólogos, eles vão dizer que a menor comitiva foi aquela onde que Cristo escolheu os seus discípulos para seguir ali. Mas não é grande na questão de poder ali. Claro que não, porque é Deus que se fez carne e estava ali com os discípulos. Mas é em relação ao tempo, porque ali foi um tempo menor e aqui já é um espaço de tempo maior, um maior lapso temporal, que até hoje está aí em ativa para nós podemos seguir, para nós podemos exercer. Então, meus amados, quando nós entendemos que Cristo aqui nos orienta a ir pregar o Evangelho a todas as nações, a fazer discípulos, a batizá-los, Ele está nos encorajando, em nome dEle, a ir. Ele está dizendo para que nós possamos ir, e Ele nos garante que estará conosco, até o fim, até a consumação do século. Então, nós temos que entender que isso aqui é nada mais, nada menos que um propósito. Um propósito que o Senhor deixou para nós, um propósito que o Senhor nos deu ali. E só fazendo uma ressalva que o propósito aqui, ele vai ser diferente do chamado. Porque o chamado a gente pode ver como uma coisa assim mais subjetiva, uma coisa íntima, um dom, um talento, algum local, algum lugar que o Senhor nos coloque em específico ali.
vai vir um grande estudioso da palavra aí pregar sobre o chamado, sobre dons espirituais, sem ser nesse sábado no outro. Então, compareçam. Só que o que eu estou falando aqui é a respeito de um propósito. E o propósito, ele no dicionário bíblico, ele vai dizer que é a intenção de fazer algo, aquilo que deseja alcançar. A palavra vem do latim propositum, e que segundo o dicionário de etimologia vai significar lançar-se à frente. E vem do prefixo pro, diante, à frente. Ou seja, o propósito, ele vai ser nada mais, nada menos que aquilo que nós desejamos alcançar. E para alcançar esse alvo, nós temos que lançarmos-nos à frente. Então nós temos que, o propósito, ele vai ser algo que vai nos impulsionar. O propósito, ele vai ser aquele ideal ao qual nós iremos viver. O propósito, ele vai ser aquilo que nós almejamos alcançar. Aquilo que nós almejamos com as nossas vidas fazer. Ou seja, nós almejamos o quê? Ir. Nós almejamos fazer discípulos. Nós almejamos o máximo, espalhar a palavra do Senhor para os 4 cantos. E essa palavra, ela me veio em um momento que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, viajar para fora do Brasil. E lá é um deserto, e lá predominantemente a população é uma população indígena. E eu fiquei pensando assim, será que o evangelho chegou aqui? Será que o cristianismo chegou aqui? E eu fiquei pensando nisso a maior parte da viagem, e antes de eu ir embora, o Senhor me confirmou que havia chegado ali. Porque num dos últimos passeios havia um guia, e esse guia falava que ele já não tem mais aquelas tradições dos indígenas, porque o catolicismo chegou até a aldeia dele e contaminou toda a região ali. Então, a gente vê igrejas com padres também, nós vemos congregações cristãs, e eu pude ver o quão importante é nós nos dedicarmos e não perdermos a visão desse propósito. Porque tão longe a palavra do Senhor chegou, e ela dá frutos aonde quer que ela esteja. Então que nós possamos verdadeiramente entender e viver esse propósito. E eu faço uma comparação com esse texto de Mateus 28, lá em Mateus 13, a partir do 1, que é quando Jesus fala em parábolas. E essa parábola é a parábola da semeadura, das sementes que caíram ali. E o Evangelho do Senhor, segundo Mateus capítulo 13, vai dizer assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente no pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outra a 30. Aqui, nesse capítulo de Mateus, essa parábola que Jesus está expondo aqui, a primeira interpretação nossa tende a puxar mais para o coração, para a terra que recebe aquela semente ali. Só que há uma coisa em comum em todos esses passos, em todos esses acontecimentos, que é a semente. Querendo ou não, ela foi lançada. Ela foi lançada na terra em que não estava apropriada. Ela foi lançada entre as pedras. Ela foi lançada entre os espinhos. Ela foi lançada na terra boa, na terra árida. E nós, quando temos esse propósito de lançar a semente, de lançar a palavra, nós não conseguimos
nós não conseguimos interpretar se aquela terra ali ela vai estar fértil ou se aquela terra ali ela não vai estar apropriada para receber. Entretanto, cabe a nós lançarmos essa semente. Cabe a nós, enquanto nós irmos, nós podemos arremessar e confiar, porque nós temos que entender que quem convence não vai ser nós, vai ser o Espírito Santo, e é isso que está na palavra. Então, quando nós estamos diante do nosso propósito, nós vemos, através também da caminhada de Jesus, que ele não tinha um alvo específico, ele não tinha um povo específico, ele não tinha um povoado específico. Ele simplesmente ia, e no ide dele, ele operava milagres. Então nós vemos que ele teve contato com a viúva, com o cego, com ladrões, e nós vemos que o Senhor ali, diante do seu propósito, na sua comitiva, ele não deixou de lançar a semente e permitir com que aqueles que encontrassem com ele recebessem o Evangelho, recebessem a salvação. E nós temos que entender, meus amados, que estarmos aqui já é uma vitória, porque nós poderíamos estar em qualquer lugar, e se nós estamos aqui, é porque o Senhor escolheu com que nós estivéssemos aqui hoje. Amém? Vocês creem que vocês não são uma obra do acaso, mas um plano de Deus? Quem crê diz amém. Glória a Deus por isso. Então, a partir do momento que nós cremos nisso, nós temos que lembrar que a Bíblia nos deixa claro que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E nós temos a oportunidade de sermos ceifeiros aqui. Amém? E quando nós voltamos lá em Mateus capítulo 28, no versículo 16, nós vemos que Jesus, ele separou ali para dar essas instruções. E lá vai dizer: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara. Ou seja, Jesus ele separou aqueles 11 discípulos ali. E a partir daqueles 11, nós tivemos a oportunidade de receber um dia em nosso coração essa semente. E essa semente arvorecer, e hoje nós estamos aqui. E hoje nós cremos em Jesus. E hoje nós cremos no Evangelho. E hoje nós entendemos que nós não somos obra do acaso, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. E eu creio que nós temos também um chamado específico com o Senhor. Basta nós inclinarmos os nossos ouvidos para o que os céus têm a dizer de nós. Então, quando aquele pensamento de que você não é nada, de que o Senhor não te vê, vier em seu coração, vier em sua cabeça, lembra-se que você tem um propósito. Lembra-se que você não é fruto do pecado, você é um propósito de Deus nessa terra. E você pode muito bem ser instrumento de Deus nessa terra. Você pode contaminar muitas pessoas enquanto você vai. Muitas pessoas falam que esse ide aqui, a tradução dele acabou sendo deturpada porque é indo. Ou seja, enquanto eu vou, enquanto eu faço meus afazeres, eu tenho a capacidade de alcançar determinadas pessoas. O Igor tem a capacidade de alcançar outras pessoas. O Alexander, outras pessoas. O importante é o quê? Onde nós estivermos, nós não nos omitirmos. Onde nós estivermos, nós lembrarmos, nós simplesmente colocar em nosso coração que o propósito, ele vigora, aonde quer que nós estejamos. Então que nós possamos lançar a semente, sem medo, sem vergonha, sem fazer jus de valor a quem vai receber essa semente. Nós não temos a capacidade de saber se aquela terra ali está fértil ou não, mas nós temos a obrigação de lançar a semente e confiar que o Senhor é quem vai fazer. Outra coisa, meus amados, quando eu falo de propósito, quando eu falo da seara, quando eu falo que nós somos um propósito do Senhor, e o nosso propósito diante do Senhor é lançar essa semente e é ir, nós não temos que interpretar que vai ser fácil. Porque se nós acharmos que vai ser fácil, nós vamos nos frustrar. Nós vamos achar que o Senhor nos abandonou. Porque não é fácil. Jesus nunca
nunca prometeu que seria fácil, mas Ele nos prometeu que Ele já tinha vencido. Porque se nós entendemos que é fácil, nós não iremos nos preparar. E a corrida é grande, a comitiva é grande. E é importante com que nós nos preparemos, com que nós criemos raízes na palavra, com que nós criemos raízes no Senhor, com que haja um relacionamento no Senhor, para o que vier, aonde quer que o Senhor nos envie, nós frutifiquemos ali. Nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. E a luz, ela só vai resplandecer na escuridão. Luz, aonde tem luz, ela não resplandece. Sal dentro de um saleiro não salga. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos um propósito, que nós temos e vamos cumprir esse propósito. Não vai ser fácil, mas o Senhor está conosco. O fardo é leve, porque é Ele que carrega. Hoje em dia nós vemos um evangelho em que as pessoas pregam um evangelho de ganho. Só que o evangelho não é só ganho, o evangelho é perda. O evangelho é renúncia. É nós sucumbirmos à nossa vontade diante da vontade do Senhor. É nós entendermos que a partir do momento que nós somos servos, a partir do momento que nós somos seguidores dEle, o nosso caminho vem dEle. Os sonhos vêm dEle. E eu garanto a cada um de vocês, em nome de Jesus, que no caminho dEle há felicidade. No caminho dEle nós seremos completos. Às vezes a gente pensa que o nosso sonho é maior, nada disso. O sonho do Senhor é maior que o nosso. É por isso que em meio às dificuldades, em meio às perdas, renúncias, nós temos que crer que há um propósito maior. É uma perda aqui, mas para ganhar lá no céu. É uma perda aqui, mas para herdar, receber o que o Senhor tem para nós. É nós renunciarmos aqui, mas confiar que há um plano, e um plano perfeito para cada um de nós. Nós temos um propósito em comum, mas o Senhor tem um plano individual na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês. Amém? Então nós entendemos que o caminho ele é difícil, mas que a vitória é garantida, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. E nós buscando na Bíblia, nós vemos e entendemos que a servidão árdua, mas ela é feita com alegria. Ela tem que ser feita com alegria, porque Jesus está com você. É Ele que carrega o fardo. O propósito está sendo cumprido. As promessas do Senhor estão sendo derramadas nas nossas vidas. Então nós temos que ter alegria. Nós temos que confiar. E quando nós regozijarmos na luta, na batalha, aí sim nós iremos entender o que é servir. E nós vamos lá em Filipenses 2, que Paulo ele vai dar essa receita de servidão com alegria. E fica muito claro ali que se nós considerarmos o nosso próximo superior a nós mesmos, aí nós entendemos o modelo de servo. O modelo de servo que Jesus pregou nessa terra. E é justamente sobre isso que a palavra do Senhor, através de Paulo para a igreja de Filipenses, vai dizer. Ele coloca Cristo aqui como um exemplo de servo. E a partir do 6, Filipenses 2:6, Paulo vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Esse kenosis, esvaziou-se de si mesmo, não é que ele deixou de ser Deus. Ele não usufruiu dos benefícios de ser Deus. Ele renunciou ali os privilégios de ser Deus, para que nos mostrássemos o quão
era uma imagem de um servo. O que era a imagem de servo? E, continuando, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Servo aqui, em hebraico, vai ser a palavra doulos. Servo aqui em hebraico, quando você traduz, ela vai ser escravo. Ou seja, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se mesmo, sendo obediente à morte em cruz. Quem de nós que conseguisse ver o futuro, e a nossa morte no futuro fosse a morte em cruz, cumpriria o propósito? Mas Jesus não. Ele se usurpa de ser Deus. Ele renuncia os privilégios de ser Deus. E ele se faz como nós. Ele sofre para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Para que nós hoje tivéssemos livre acesso ao Pai. Só que nós não podemos esquecer que esse estado de humilhação foi exaltado por Deus. E deu um nome ao Senhor Jesus, que é acima de todo nome. E meus amados, não importa, pregue. Às vezes nós vamos ser zombados, mas pregue. E lembra que a palavra garante que o nome do Senhor Jesus é acima de todo nome. E eis que um dia todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer que Ele se humilhou, mas que o Senhor o exaltou. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos o privilégio de sermos servos, mas servos em Cristo. E Ele é o principal modelo dessa servidão. Em outro momento, nós vamos ver mais uma vez Jesus deixando ali de usufruir dos seus privilégios e nos ensinando a servir. E só tem essa passagem em João 13. E lá vai retratar que Jesus estava à mesa. E no dia da Santa Ceia, ele diz: eu vim do Pai. E Ele colocou todas as coisas em minhas mãos. E eu vou voltar para o Pai. E no momento em que Jesus, ele dizia isso, ele se preparava para mais uma vez se pôr como um escravo e lavar os pés dos discípulos. E ele dizendo isso, eu vim do Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos, e eu vou para o Pai. Ele toma a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, se fazendo mais uma vez como escravo, porque essa era uma função de escravo na época. Só que no momento em que ele está falando isso, antes de partir o pão, havia um murmurinho na mesa, e os discípulos discutiam entre si, quem é o maior? E nós temos que tomar cuidado para que essa discussão não entre na nossa casa, não entre na nossa igreja hoje. Quem é que prega mais? Quem é que evangeliza mais? Quem é que canta mais? Para Jesus isso não importa, irmãos. E mesmo diante dessa murmuração, Jesus toma ali a toalha e vai lavar os pés dos discípulos. E nós aprendemos com isso que maior não é aquele que canta, maior não vai ser aquele que prega,
Maior não vai ser aquele que evangeliza, não vai ser aquele que aparece na mídia, não vai ser aquele que aparece no Instagram. Maior é aquele que serve. E Jesus, ele nos ensina isso. E quando ele fala, eu vim do Pai, e todas as coisas me foram colocadas em minhas mãos, e eu vou para o Pai, Jesus está nos mostrando de onde ele veio, de onde nós viemos, quem nós somos, quem ele é, e para onde nós vamos. Quando nós temos a consciência de que nós temos um propósito, nós temos uma origem, e nós temos um lugar onde nós iremos, um destino, aí nós aprendemos a servir. Aí nós aprendemos a cumprir o propósito. Porque nós não vamos ter nenhuma confusão da nossa natureza. Nós somos filhos. Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos planos de Deus. Então nós temos ciência da nossa origem. E ninguém pode desmentir isso, porque é a verdade. Nós somos filhos de Deus, filhos de Cristo, servos fiéis. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito nessa terra. Deus tem planos na nossa vida. E nós temos um destino, que é um dia em que o Senhor irá nos buscar, irá buscar essa igreja. E o tempo está passando. Esse dia está chegando, está se aproximando. E nós não podemos vacilar nessa missão. Nós não podemos esquecer em nenhum dia esse propósito ele tem que andar na nossa frente. Nós temos que dormir e acordar pensando nesse propósito. Esse é o nosso propósito, lembra, essa é a nossa ideal, é a nossa ideia de vida. Se nós estamos cheios, é porque nós estamos nos enchendo de coisas do mundo, e sucumbindo o nosso propósito, adormecendo o nosso propósito. Não é isso que Jesus falou, não é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensina a viver, Ele nos ensina a trabalhar sim, mas nós sermos sal e luz no ambiente que estivermos, a nós colocarmos esse propósito à frente de tudo e de qualquer coisa, a nós sacrificarmos por esse propósito. Ele não se sacrificou. Só que não é tão simples assim não, não é tão simples nós irmos, não é simplesmente ir. Nós temos, além do propósito, que ter um preparo. E são muitas coisas que vai constituir esse preparo. São muitas coisas que vai compor esse preparo. E eu selecionei 3 delas, que para mim, desde o dia em que eu me converti, eu utilizei como testa. Eu utilizei como a primeira coisa que eu devo fazer no meu dia e a última que eu devo fazer. E a primeira delas é a palavra, meus irmãos. É essa palavra que vai fazer com que nós tenhamos raiz. Através dessa palavra, nós temos a capacidade de fazer qualquer coisa. Nós temos a capacidade de vencer qualquer batalha através dessa palavra. O diabo, ele não tem poder contra essa palavra. Só que há um detalhe. Uma coisa é essa palavra, e outra coisa é o entendimento dessa palavra. O diabo não tem poder sobre a palavra. O que está aqui é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Só que o diabo, ele tem poder no entendimento, muitas das vezes, lançando setas. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque hoje está muito fácil chegar até os nossos ouvidos entendimentos diversos dessa palavra. E nós temos que ser igual aquele povo de Bereia, que Paulo elogia e fala que o povo de Bereia, enquanto Paulo prega, aquele povo, ele confere se está certinho com o que está na palavra.
Só que como que nós vamos saber o que é certo, o que é errado, o que está na palavra ou não, se nós não a conhecemos? Se nós não meditamos nela? Não tem como. Isso aqui não é um livro, meus amados, isso aqui é um manual de vida. Nós temos que meditar dia e noite, nós temos que ruminar a palavra. E ela vai penetrando no nosso coração e ela vai nos transformando. Essa aqui tem poder, diferente de qualquer outro livro que nós lemos aí. Isso aqui tem poder, essa palavra tem poder. É a voz de Deus. Nós temos que ter discernimento para que entendimentos que deturpem a palavra não venham entrar em nossos corações. O maior exemplo disso é lá atrás no Éden. A palavra do Senhor não foi mudada para Adão e Eva, mas a interpretação sim. E nós vimos a consequência. O pecado entrou no mundo e aconteceu o que aconteceu. O segundo ponto é a oração. Hoje nós temos o privilégio de falar com o Senhor onde quer que nós estejamos. O que quer que queira que nós estejamos fazendo. É o nosso ID. Onde quer que nós formos, nós podemos ter livre acesso ao Pai. E Ele nos responde, Ele nos direciona. Ele está conosco onde quer que nós formos. Nós estamos em nome dEle, Ele não vai nos abandonar. E muitas das vezes a gente não usufrui desse poder, nós não usufruímos desse benefício que Cristo nos proporcionou ao indo para a cruz. Ficamos dias sem orar. Às vezes lutamos tanto por um dom de línguas, ficamos dias sem orar em línguas. E a oração e a palavra, quando juntos, nos proporcionará a intimidade com o Senhor. E é essa intimidade, meus amados, que vai nos potencializar no ID. É essa intimidade que vai direcionar o nosso propósito, que vai direcionar os nossos caminhos, que vai permitir com que nós ficamos sensíveis à voz do Senhor. Não existe sensibilidade sem comunhão, não existe sensibilidade sem busca. Vir à igreja é bom, é uma ordenança do Senhor com que estejamos aqui. Só que nós não podemos nos contentar só com a igreja. Nós temos que buscar em casa. Nós viemos à igreja o quê? 1, 2 vezes na semana. E o resto dos dias? Nós não podemos deixar a igreja para nos encher. Nós temos que encher nos nossos quartos, nas nossas casas. E quando nós chegarmos aqui, nós transbordarmos onde quer que nós fomos, onde quer que nós estejamos. Quem quer que esteja ao nosso lado, que sinta a presença do Senhor em nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir isso a partir do momento que nós buscarmos, a partir do momento que nós entendemos que o propósito, ele nos leva para um caminho árduo, mas é um caminho confortável, no Senhor. Se no meio do caminho nós perdemos aquele que carrega o fardo para nós, ficará pesado e nós vamos querer voltar atrás. Só que nós não podemos voltar atrás. Uma vez que nós conhecemos essa vida aqui, nada mais vai nos satisfazer. Tem uma música assim, eu e Laís viemos ouvindo essa música para o culto, que ela vai dizer que toda vez em que nós colocamos o olho no Senhor, nada mais nos satisfaz. Nada mais tem a capacidade de preencher aquele vazio. Comigo foi assim, a minha conversão foi assim. Eu tinha intimidade com Deus, só que eu não era convertido. Mas essa intimidade vem da minha mãe, que minha mãe pregava para mim e para o meu irmão. Ela nos ensinava a palavra, nos ensinava o certo e o errado dentro da palavra. Então quando eu estou no mundão, aquela palavra nunca saiu de mim. Seja onde quer que eu estava, eu podia estar voltando de onde quer que eu estivesse. Eu sabia que o Senhor era comigo ali, e eu orava. Eu sabia que aquele tempo ali era permitido pelo Senhor. E quando nós
buscamos ao Senhor, quando nós na palavra o conhecemos, quanto mais intimidade nós tivermos com o Senhor, mais Ele se tornará conhecido a nós. Mas nós teremos a capacidade de falar quem é Deus. Porque se nós olharmos a Bíblia, todos que encontraram com Jesus, definiria Ele, falaria quem era Ele. Se nós voltarmos lá atrás, nós podemos ver que aquela mulher com um cântaro na mão, ela iria dizer: para vocês, eu não sei, mas para mim, Ele é a fonte da água viva, a fonte da vida eterna. Aquele que bebe nunca mais terá sede, aquele que comer nunca mais terá fome. Para Isaías, Ele era o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Para Jó, Ele era o Redentor que vive. Para João Batista, ele vai dizer que Ele é o Cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Pedro iria dizer que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. João iria dizer que os cabelos dele são brancos como a neve, que os olhos dele são como chamas de fogo, que Ele era o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, para todos e sempre. Nós não podemos esquecer que Ele há de voltar, e quando Ele voltar, o que nós teremos para apresentar a Ele? Ou se Ele nos chamar antes que Ele volte, o que nós iremos apresentar ao Senhor? Mãos vazias? Ou nós teremos cumprido o propósito, cumprido o ID? Será que nós iremos negar Ele aqui? Porque se nós negarmos Ele aqui, Ele nos negará no céu. Isso diz a palavra, e essa é a verdade. Nem que custe as nossas vidas, pois um dia há de custar. Os tempos são maus e vai ficar pior. A Bíblia nos garante isso. E se chegar um dia em que nós temos que sacrificar a nossa vida por Ele, como que nós iremos fazer isso se a gente não o conhece? Quando perguntar para nós, o que nós iremos responder? Quem é o Senhor? Será que nós teremos condição de falar que Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir? Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável? Ou será que nós iremos negar? Meus irmãos, essa semana eu passei por um dos piores processos que eu já atuei. Foi um massacre, o julgamento. Porque era de um amigo, era de um colega, era de um irmão. E esse irmão, durante a faculdade, eu tive o privilégio de estudar com ele. E pensa num cara louco, num cara que eu nunca iria imaginar que Cristo iria chegar até ele. Mas Cristo chegou. Só que da mesma forma que Cristo chega, Ele nos aceita da forma que estivermos. Mas Ele não permite com que nós continuemos dessa maneira. E foi dada uma palavra para esse rapaz. Que Deus o aceitava, que Deus o amava, que Deus tinha planos na vida dele. Mas que Deus precisava moldá-lo. E desde então a vida profissional desse rapaz e pessoal fez assim, ó. Foi terra abaixo. E para mim foi dolorido participar daquilo. Só que conversando com ele, ele me conforta, falando que nada foge das mãos do Senhor. E que não importa o que custe, ele recebeu a salvação, ele encontrou com Jesus. E nós temos que crer nisso. Não importa o que custe.
Porque da mesma forma que Deus tratou com ele, um dia Deus tratou comigo. Quando eu menos imaginei. Quando eu menos pensei que aquele ali seria o dia, porque para mim era só mais um dia comum, em que eu estava aqui na Santa Rita, completamente embriagado, e de repente eu senti uma paz, e meio que eu comecei a ver o meu corpo assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Só que ao mesmo tempo que eu vi aquilo ali, eu enojava na posição que eu estava, eu enojava aonde eu estava, o que as pessoas ao meu redor faziam, o que eu fazia. E quando eu volto assim, eu já estava são. E eu fui embora para casa, e eu lembro perfeitamente que, naquele momento eu falei, o Senhor me tocou. Está chegando ao fim o meu tempo aqui no mundo. E isso era uma promessa que minha mãe recebeu de Deus, porque eu chegava às 7 horas da manhã, minha mãe estava na sala, me esperando, de joelhos. Eu ia sair, meu pai falava assim, essa semana tem campanha no monte. E eu falo, irmãos, valeu a pena o preço que ela pagou de oração. Eu falo que valeu a pena cada noite que ela passou com os joelhos no chão, porque hoje eu estou aqui. E nós temos que ter a capacidade, nós temos que ter a condição de fazer isso pelo próximo, sem medo. Eu tive 2 experiências no meu trabalho que foi assim, eu mexo mais na esfera criminal, eu sou advogado, e Deus me dá sempre a oportunidade de pregar, e não é só pro meu cliente, até então bandido, não, é para policial penal, é para promotor de justiça, é para juiz. O Senhor sempre me dá estratégia, sempre me coloca naquela posição, e eu glorifico a Deus por isso, porque lá atrás eu sonhei em ser um servidor público, e sempre quando eu fiquei estudando, faltava pouco para me passar, e eu falava assim, o que está acontecendo, Senhor? Eu já tinha reconhecido o Senhor como o meu único e suficiente Salvador, e eu achei que minha vida ia deslanchar ali, que podia vir o que for, que eu estava preparado, mas o Senhor precisava me moldar. E foi um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo de depressão, em que ao findar esse tempo, o marco do fim desse tempo foi quando minha tia foi orar por mim e falou assim, meu filho, Deus está abrindo portas para você, mas cabe você escolher. E de fato, passou pouco tempo, ele abriu. Só que ele abre 2 portas, uma era fantástica, maravilhosa aos meus olhos, só que eu teria que sair de Viçosa, eu teria que morar em Mariana. Só que o salário era bom, o apartamento que eu ia ficar era bom, o escritório em si era bom, a proposta era fenomenal. E de cara eu aceitei aquela proposta. Só que a gerente do escritório falou assim, você não é crente? Você não vai orar não antes de aceitar a proposta? Te dou 1 semana. Isso aí foi no sábado. Chegou na quinta-feira, eu estava convicto de que iria aceitar aquela proposta. Aí eu fui cortar meu cabelo, lembrei que meu atual sócio, meu amigo, tinha um escritório de advocacia ali. Eu falei, vou lá visitar ele. Nunca tinha ido no escritório dele. E fui. Quando chega lá, eu abro a porta e ele, foi Deus que te mandou aqui. Eu falei, misericórdia, eu estou indo embora, rapaz. Não vem com essa não. Ele falou, não, você tem que ficar, que não sei o que, e me fez uma proposta. A proposta, se for comparar, terrível. Porque no lugar eu ia entrar ganhando, no outro, em 45 dias eu já tinha conta para pagar. Só que ali Deus, quando Ele me coloca para escolher, não era para escolher um emprego. Era para eu entender que já não era mais eu, mas Cristo agora vivia em mim. Era eu viver os sonhos que Ele tinha para mim. Era eu escolher Ele. Porque se eu vou para longe, eu estava recém na fé, eu iria cair. Eu não tinha raízes. A semente tinha sido lançada, mas não tinha raízes. E eu tinha consciência disso e permaneci. E resolvi ficar. E glória a Deus por isso. Porque hoje eu continuo aqui, cumprindo aquele propósito, esse propósito, hoje com o chamado. Então, meu irmão, já finalizando,
O Evangelho, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Ele muda vidas. Eu ia testemunhar mais um, né? Foi recente esse agora. O meu melhor cliente, um dos melhores, não vou falar o melhor não, que eu mando o link aqui, aí eles vão ficar, eles vão ficar falando assim, era eu ou não era? Mas um dos meus melhores clientes, em relação a pagamento, em relação a dor de cabeça, um dos meus melhores. Só que é um cara muito fechado, era um cara muito fechado. E ele era da Ubanda, macumba mesmo, fazia trabalho. E Deus, um dia eu conversando com ele, Deus fala assim, fala com ele que o meu tempo chegou na vida dele. Eu fiquei assim, Deus, não vou falar isso não. Vou perder o cliente. Mas aí eu falei, vou falar. Só que eu joguei nas costas de Deus e falei assim, rapaz, você crê em Deus? Aí, creio. Falei, cara, Deus está falando para mim te falar que o tempo dele chegou na sua vida. Aí ele falou assim, amém. Eu falei, ô glória, era isso mesmo. Passa um tempo, esse cara me liga de noite, chorando, falando, tá tudo dando errado na minha vida. Só que uma coisa eu não esqueço, o Senhor falou comigo que o tempo de Deus tinha chegado na minha vida, e de fato, e Deus tem trabalhado todos os dias na vida daquele rapaz. E alguém inimaginável, hoje exalta o nome do Senhor. Hoje reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele. É por isso que nós não podemos nos omitir, nós não podemos negar o Senhor. Nós não podemos deixar de ir aonde quer que Ele nos envie. Porque a garantia está nele. Ele nos garante a vitória. Ele que conduz os nossos passos, nós estamos nele. Então que nós possamos verdadeiramente, irmãos, já encerrando, queria chamar a equipe de louvor, que nós possamos verdadeiramente entender e crer nesse propósito. Que nós possamos colocar ele à frente de tudo e de qualquer coisa, custe o que custar, para que nós possamos nos colocar na posição de servos e sermos imitadores de Cristo nessa terra. Amém? Então, todos se coloquem de pé, enquanto os meninos do louvor aqui entoem um cântico ao Senhor, e nós também. Eu gostaria de orar, não vou chamar vocês aqui na frente, mas eu gostaria que vocês orassem para que esse propósito do Senhor seja fortificado no coração de cada um de vocês. E deixa vir o que vier. Não percam esse propósito, não perca a visão desse propósito. Porque o Senhor garante a vitória. O Senhor garante o seu id. E em nome de Jesus, nós iremos colher tudo aquilo que nós plantarmos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos cantar de novo essa canção, dizendo que nós queremos a presença do Senhor, que nós só queremos Ele. Nós queremos o Senhor, Pai. Nós queremos cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai, que ao olharmos para o Senhor, nada mais importe, que as demais coisas percam seu valor, porque o Senhor é o que mais importa. Os seus planos são melhores, o seu caminho é melhor. Nós queremos a Tua presença, Jesus. Nós queremos o Senhor. Comece a dizer, eis-me aqui, Senhor, faz o Teu querer, porque eu só quero a Ti os Teus propósitos. Só quero a Ti e nada mais. Nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além
Jesus, Deus, nós cremos, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, meu Pai. O Senhor foi o Cordeiro, meu Deus, que tirou, meu Pai, o pecado do mundo, meu Deus, e permitiu com que nós tivéssemos livre acesso ao Senhor. E hoje, meu Pai, nós somos, além de filhos, os teus servos, Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, nós possamos ir aonde quer que o Senhor queira que nós fomos, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, sermos instrumentos do Senhor. Que em nome de Jesus, meu Pai, essa seja a geração eleita, meu Deus, para transformar, meu Pai, viçosa, meu Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, nós venhamos transformar onde quer que nós estivermos, meu Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus, nós possamos ir pelos 4 cantos dessa cidade, meu Pai, levando a Tua palavra, Deus, e confiando, meu Pai, que o Senhor está na frente, meu Pai. Oh, Espírito Santo, que os nossos corações estejam em Ti, que nada nos abale, que nós não voltemos atrás, meu Pai, pois nós colocamos os nossos olhos no Senhor, meu Deus, e nada pode nos satisfazer, meu Pai, apenas a Tua presença, apenas, meu Pai, o Senhor, meu Deus, e nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, e que não há ninguém, Pai, ninguém igual a Ti, meu Deus, pois o Senhor é o nome acima de todo outro nome, meu Pai. O Senhor é o princípio, o meio, o fim, Pai. O Senhor é aquele que era, que é e há de vir, meu Pai. Que operando o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Nós cremos nisso, meu Deus, e nós depositamos nossos corações no Teu altar, meu Pai. Nós entregamos as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor cumpra o Teu propósito, meu Pai, para que nós possamos ir, meu Deus, e saquear o inferno, meu Pai, e povoar o reino dos céus, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter derramado a Tua glória, por ter nos encontrado, Jesus. Hoje nós podemos dizer que somos eleitos pelo Senhor, Pai. Somos filhos do Senhor, meu Pai, e nós Te glorificamos por isso, meu Deus. Continue nos usando, meu Pai, continue fortalecendo, meu Deus. Revele a Tua palavra em nós, meu Pai, e que nós possamos, meu Deus, diante das adversidades, não temer ao problema, mas mostrar ao problema, mostrar à circunstância o tamanho do Deus em que nós servimos, meu Pai. É isso que nós confiamos, é isso que nós oramos e te entregamos essa noite em nome de Jesus.